Em 638 d.C., Omar al-Khattab, o segundo califa eleito após a morte de Maomé, conquista Jerusalém e toda a região da Palestina. O califa Omar permitiu que judeus e cristãos continuassem morando em Jerusalém, inclusive praticando suas religiões, desde que pagassem impostos, assim como aconteceu em alguns reinados. Durante o califado omíada, por volta de 691 d.C., constroem o Domo da Rocha, pois, segundo a tradição islâmica, foi lá que Maomé teve sua ascensão ao céu para se encontrar com Deus. O edifício fica exatamente no local onde ficava o Santo dos Santos, local mais sagrado do templo judaico. Segundo a tradição islâmica, a cúpula da rocha teria sido o lugar de partida da Al-Miraj, viagem aos céus realizada pelo profeta Mohammed. Ainda durante o califado omíada, por volta de 717 d.C., os muçulmanos constroem a Mesquita de Al-Aqsa. O nome Mesquita de Al-Aqsa traduz-se como a Mesquita Distante e alude a uma passagem do Alcorão, na qual descreve a viagem noturna do profeta Mohammed, ou Maomé, como é mais conhecido, desde Meca à Mesquita Distante, Al-Masjid Al-Aqsa, no Monte do Templo em Jerusalém. No século XI, o califa egípcio Al-Hakim, que também era muçulmano, ordena a destruição de todas as igrejas cristãs em seu domínio. Entre elas, a Igreja do Santo Sepulcro, cuja reconstrução foi autorizada por seu sucessor. Em 1095, o Papa Urbano II convoca as cruzadas para conquistar Jerusalém dos muçulmanos. Os exércitos cristãos começaram o ataque em 13 de julho de 1099. Neste conflito, os cristãos mataram tanto judeus quanto muçulmanos. A partir daí, a cidade de Jerusalém ficou sob controle dos cristãos até 1187, quando os turcos liderados por Saladino retomaram Jerusalém, encerrando a ocupação dos cruzados. No entanto, em 1229, os cristãos retomaram novamente o controle de Jerusalém. Porém, em 1244, a cidade passou novamente para os muçulmanos, quando os turcos invadiram a Palestina. No ano 1260, os mamelucos, que eram escravos egípcios muçulmanos, se rebelaram contra o governo muçulmano e conquistaram Jerusalém, dominando-a até 1517. Nesse mesmo ano, o Império Turco-Otomano, que também era formado principalmente de muçulmanos, expulsaram os mamelucos e tomaram Jerusalém, ocupando a região até 1919. Esse domínio só teve fim após a Primeira Guerra Mundial, quando os otomanos se aliaram com a Alemanha e lutaram contra os ingleses. Com a derrota, os territórios pertencentes ao Império Romano foram entregues ao domínio dos britânicos em 1917, permanecendo sob controle da região até 1920. O Reino Unido concordou com a correspondência Hussein-Macron, que honraria a independência árabe se eles se rebelassem contra o Império Otomano. Mas, no final, Reino Unido e França dividiram a área por meio do acordo Sykes-Picot, visto pelos árabes como um ato de traição, pois estabeleceu limites aos antigos territórios otomanos que ainda permanecem na maior parte da fronteira entre Síria e Iraque. E a Palestina foi colocada como administração internacional. Também teve a Declaração Balfour, de 1917, que prometeu apoio britânico e um lar judeu na Palestina. Em 1920, oficializou-se a criação da Palestina Britânica, que foi criada com a partilha do Império Otomano após o final da Primeira Guerra Mundial. A partir daí, começaram os problemas entre árabes e israelenses. No século XIX, um jornalista húngaro chamado Theodor Herzl defende a criação de um Estado nacional para os judeus na Palestina devido ao crescente antissemitismo que existia na Europa e devido ao genocídio de quase 6 milhões de judeus a mando de Hitler nos campos de concentração. Então a comunidade de judeus começou a se organizar na defesa de um Estado judeu na Palestina. E os judeus sobreviventes que estavam morando na Europa começaram a voltar para Jerusalém e para a região da Palestina. Só que os árabes não aceitavam dividir aquela terra, pois afirmavam ter direito sobre a região,
pois já habitavam ali há muito tempo. Então os ingleses decidiram entregar o domínio da Palestina para a Organização das Nações Unidas, no ano de 1947. A gestão da ONU decidiu em assembleia que a Palestina seria dividida em duas regiões. 53,5% do território seria para a criação do Estado de Israel e 45,4% seria Estado palestino. A cidade de Jerusalém ficaria sob gestão internacional. No entanto, a população árabe daquela região era superior à do povo judeu. Por isso, os árabes rejeitaram essa divisão. No entanto, essa mesma divisão foi aceita pela liderança judaica. E em 14 de maio de 1948, foi declarada a independência do Estado de Israel. Os árabes reagiram no dia seguinte, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel foi invadido pelos exércitos do Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita. Com o apoio dos Estados Unidos, os judeus derrotaram os árabes e ocuparam os territórios da Galileia, o deserto de Negev e a Cisjordânia, a oeste do Rio Jordão, como a gente consegue ver no mapa. Jerusalém foi dividida em duas partes. A parte ocidental ficou com o recém-criado Estado de Israel e a parte oriental com os árabes. A faixa de Gaza ficou sob comando do Egito. Foi assim que os palestinos foram perdendo grande parte do território atribuído a eles pela ONU. Além disso, 700 mil palestinos foram expulsos das suas terras, dando início à luta pela ocupação territorial. Para garantir a defesa de Israel, foi fundada em 1948 as Forças de Defesa de Israel, para defender a soberania e a integridade do Estado de Israel e coibir todas as tentativas que ameaçam a vida diária. A principal mudança nas fronteiras aconteceu em 1967, com a Guerra dos 6 Dias. 3 países muçulmanos invadiram Israel: Jordânia, Síria e Egito. Israel venceu mais uma vez o conflito com o apoio militar americano e dominou mais 4 territórios, como a gente consegue ver no mapa: as colinas do Golã, Cisjordânia, faixa de Gaza e toda a península do Sinai. Dessas, apenas uma foi devolvida, a península do Sinai, em 1982. A Jerusalém oriental da cidade foi tomada pelos israelenses e desde então Jerusalém está sob administração do Estado de Israel. A parte oriental da cidade inclui a Cidade Velha de Jerusalém e o Monte do Templo, que abriga a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, considerado o terceiro lugar mais sagrado do Islã e onde ficava o Santo dos Santos, local mais sagrado para o povo judeu. Atrás apenas do Muro das Lamentações, já embaixo na Cidade Velha. Para os cristãos, o local mais sagrado é a Igreja do Santo Sepulcro, que também fica na Cidade Velha. Em 1993, foram assinados os Acordos de Oslo, na Noruega, entre o governo de Israel e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, mediado pelo presidente dos Estados Unidos na época, Bill Clinton. O principal objetivo desse acordo era estabelecer a paz entre os dois povos. Israel cedeu parte do território aos palestinos, como a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Um ano depois, Yitzhak Rabin, um muçulmano, foi assassinado por um judeu direitista radical que não aceitava o acordo. A partir daí, foi formada a Autoridade Nacional Palestina para governar a faixa de Gaza e as áreas A e B da Cisjordânia. Os assentamentos do Vale do Jordão e as estradas entre as comunidades palestinas permaneceram sob controle militar israelense, conhecida como Área C. No início do ano 2000, teve início a Segunda Intifada, que foi uma revolta civil dos palestinos contra a política administrativa e a ocupação israelense na região da Palestina. Em 27 de setembro de 2000, um atentado palestino provoca a morte de um colono judeu no assentamento israelense de Netzarim, na faixa de Gaza. Outros conflitos ocorreram nesse período, então os palestinos recorreram ao lançamento de foguetes e atentados suicidas. Já os israelenses usaram tanques, artilharia e aeronaves. Estima-se que cerca de 3.000 palestinos
e quase 1.000 israelenses teriam morrido, além de 64 estrangeiros. Em 2005, Israel se retirou de seus assentamentos na faixa de Gaza e passou a defender o controle das fronteiras, do espaço aéreo e da costa marítima do território. Em 2006, o grupo Hamas ganhou as eleições na faixa de Gaza e passou a controlá-la. Em 2012, a ONU aprovou o Estado observador não membro para os palestinos. Com essa mudança, eles podem participar dos debates da Assembleia Geral da ONU, já que nunca aceitaram a divisão das terras palestinas. Em maio de 2021, outro conflito envolvendo árabes e israelenses. Famílias palestinas sofreram ações de despejo no bairro de Sheikh Jarrah, que fica em Jerusalém Oriental, pela polícia de Israel. O Hamas, grupo extremista islâmico que controla a faixa de Gaza, mandou um ultimato a Israel para retirar suas forças dos bairros árabes, o que não aconteceu. Então, o grupo Hamas começou a atacar Israel. Estima-se que o Hamas tenha lançado cerca de 1.000 mísseis e morteiros em Israel. O sistema antimísseis Domo de Ferro conseguiu interceptar quase todos os foguetes. Porém, 2 foguetes caíram na cidade, matando 2 mulheres e deixando dezenas de feridos. Israel contra-atacou imediatamente, destruindo alguns prédios residenciais, incluindo o escritório do Hamas e os escritórios da americana Associated Press e da emissora Al Jazeera do Catar. Cerca de 150 palestinos morreram nos bombardeios e mais de 1.000 ficaram feridos. Do lado israelense, 10 mortos e 560 feridos. O Hamas governa e controla a faixa de Gaza. O Fatah é o representante dos palestinos e é quem controla a Cisjordânia. Fatah reconhece a existência do Estado de Israel, mas pede que Israel cumpra a Resolução 242 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estabelece a retirada das tropas israelenses dos territórios ocupados em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Ou seja, eles querem de volta o Monte do Templo, onde tem as 2 mesquitas consideradas sagradas para o islamismo. A autoridade palestina também reclama toda Jerusalém Oriental, incluindo o Monte do Templo, onde hoje está situado seu patrimônio religioso e histórico, como a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. No entanto, é o mesmo lugar onde foi construído o primeiro, o segundo e onde deverá ser reconstruído o terceiro Templo de Jerusalém. A briga principal entre a descendência de Ismael e a descendência de Isaac é por esse pedaço de terra chamado Monte do Templo, que está localizado na Jerusalém Oriental e que hoje pertence aos judeus. Nenhuma das 2 nações abre mão daquele espaço, considerado sagrado para ambos. Futuramente, os árabes deverão assinar um acordo de paz para demolirem o Domo da Rocha ou a Mesquita de Al-Aqsa, para que a reconstrução do terceiro templo aconteça. Caso contrário, vocês já imaginam o que irá acontecer, né? Uma guerra mundial irá acontecer, pois na visão dos judeus, o templo deverá ser reconstruído para receber o Messias, que na visão deles ainda não veio. E se os árabes não aceitarem esse acordo, provavelmente eles vão bombardear o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Atualmente, o Estado de Israel considera a cidade de Jerusalém como sua capital, embora a comunidade internacional considere que a capital de Israel seja Tel Aviv. A questão do reconhecimento internacional de Jerusalém como capital de Israel é delicada, uma vez que a cidade também é reivindicada como capital da Palestina, Estado não reconhecido internacionalmente. Fico por aqui e até a próxima. Tchau!